Olá, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela participação, pela audiência de todos. Meu nome é Márcio Cotts e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, que tem a intenção aí de juntar dois mundos distintos, um mundo jurídico e tecnologia, coisa que nós já fazemos aí há mais de 13 anos, onde a gente vem ajudando aí o mercado da economia digital a ser disruptivo em várias questões e desenvolver cada vez mais o mercado brasileiro. E o podcast tem essa intenção, justamente discutir questões que vão impactar o meio jurídico ou questões jurídicas relacionadas à tecnologia. Estamos aí numa série intensa falando de inteligência artificial. O último episódio falamos aí sobre inteligência artificial no varejo eletrônico, no e-commerce. Tivemos um bate-papo muito interessante com o Luiz Pavão, foi fundador da InfraCommerce, um dos maiores full services de e-commerce do Brasil. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o Paulo, para mim, Paulinho, né? Paulo, muito obrigado aí por aceitar o convite e vir falar um pouquinho de inteligência artificial no meio jurídico. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com você. Bem, a você que está nos ouvindo, né? Como isso aqui é um podcast, isso é gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando você vai estar aí disponibilizando o seu tempo para conversar um pouco conosco. Quero agradecer, Márcio, mais uma vez pelo convite, por poder participar do teu podcast. É um prazer falar contigo. Em razão do trabalho que você tem, já como você me colocou há alguns anos, né? Quando ainda falar sobre direito digital, quando falar sobre tecnologia no meio jurídico, ainda não era exatamente, né, tão comum, não era algo assim tão conversa meio que quase que de happy hour, como parece que hoje isso acabou se tornando, né? Então, também quero aproveitar para te parabenizar pelo teu trabalho, pela consistência do teu trabalho, pela consistência do trabalho do escritório nessa frente, né, em fazer aqui com que o nosso mundo jurídico entenda, trabalhe e desenvolva a tecnologia, né, e esteja aberto ao que a gente tem para receber, né, o que a gente tem de receber em termos de tecnologia. A gente fala muito disso, né? Hoje a gente vai falar de IA, mas a verdade é que a gente não sabe o que vai vir amanhã, a gente não sabe que outras tecnologias virão e derivarão da própria inteligência artificial. Então é extremamente importante nós termos profissionais e escritórios que estejam antenados, preparados e que estejam dispostos a trazer essas discussões para todo o meio jurídico como um todo. Então aqui fica meu parabéns. E registro também, né, um comentário aqui, só para a gente saber. Márcio e eu nos conhecemos há long time ago, não vou falar quanto tempo, porque apesar de eu parecer muito mais velho que ele está super bem. Imagina, Paulinha. Imagina, mas... Paulinha. Paulinha, a sua juventude ela é em todos os aspectos, né? Você é uma pessoa querida em vários aspectos e eu me sinto muito confortável de falar isso, porque o mercado reconhece isso, né? A leveza que você coloca as coisas, a forma que você trata todo mundo. Mas é verdade, eu e o Paulinho, na verdade, estudamos no mesmo colégio, né? Na época que a gente falava colegial, né? Ambos ali da Zona Norte de São Paulo, o colégio Derville Alegrete, na época mais conhecido como Comercial. Comercial, né? Exatamente. Né? E... Quando existia segundo grau. Exatamente, Paulinha, exatamente. Nos conhecemos lá há muito tempo atrás, né? E aí, falando um pouquinho aqui do nosso entrevistado, Paulo sempre foi um estudioso, né? Até porque eu estive no mesmo colégio que ele, trabalhou um bom tempo no mercado financeiro, junto a bancos, né? Se formou em Direito, e eu acho que a grande virada ali, né, Paulinho, me corrija se eu estiver errado, na sua carreira, ou pelo menos quando você começou a ter uma projeção maior, foi o trabalho que você desenvolveu na equipe do Mercado Livre, na parte de operações. Exatamente. Né? E hoje o Paulinho está na Deloitte, cuidando ali de operações, mas isso aí é um resumo, né, Paulinho? Então, se você puder, minha primeira pergunta, falar um pouquinho do seu atual momento, como é que é ali o seu momento ali na Deloitte, o que exatamente vocês fazem e o que isso tem a ver também com essa parte de inteligência artificial. Muito bem. Bem, eu acho que tem aqui até para a gente poder chegar nessa história da Deloitte, eu acho que tem uma questão importante de ser resgatada.
quando a gente fala sobre, né, como você falou, eu comecei trabalhando em banco, né? A gente fala mercado financeiro porque fica muito chique, mas a verdade é que a gente começou, eu trabalhei em banco, você também, eu sei que trabalhou um tempo em banco, né? Pessoal, quando a gente trabalhar em banco, na época que trabalhávamos, Márcio e eu, é muito diferente do que é trabalhar em banco hoje, tá? Então, a gente, né, eu particularmente fui caixa de banco, fui tesoureiro, né, umas coisas assim muito, né, engraçadas. E por que isso é importante? Porque, veja, eu sempre trabalhei dentro de estruturas de operação em banco. Processo, metodologia, indicador. E num determinado momento da minha carreira ali, eu deixo de. Eu saio do banco, não trabalho mais em banco, e começo a trabalhar em departamentos jurídicos. E quando eu chego nos departamentos jurídicos, a primeira coisa que me chama muita atenção é o fato de que esses departamentos não tinham processo, não tinham metodologia, não tinham indicadores. Eu falei, cara, como é que a gente trabalha isso aqui? Né? Como é que a gente mede o nosso trabalho? Como é que a gente otimiza o nosso trabalho? A gente está falando aqui de momentos e anos anteriores a esse boom que a gente vê de tecnologia e tudo mais voltado para o mercado jurídico. Então, ao longo desse tempo, eu olhei para isso, entendi ali que era onde eu conseguia contribuir melhor, né? Nessa época, a gente ainda nem falava de legal operations, a gente tinha aqui o mais próximo que a gente tinha aqui no Brasil, e temos ainda, era a controladoria jurídica, né? Ao longo desse processo, eu vou trabalhando em escritórios, trabalhando em departamentos, vou para o Mercado Livre, né? No Mercado Livre, aí sim a gente começa a desenvolver aqui no Brasil, né? Não somente eu, outros profissionais também, é importante que se diga isso, né? Esse nunca foi um trabalho que foi feito sozinho, né? E tampouco é um trabalho de um eureka, né? Algo genial que você acorda um dia, não, né? A gente olhou para o mercado lá fora, lá tinha o CLOC, lá tinha o ICC, começou a desenvolver esse conceito de Legal Operations aqui no Brasil, mas algo, o Márcio, que eu sempre entendi, e aí já chegando no porquê estou na Deloitte e porquê fui para a Deloitte, porque eu sempre percebi o seguinte, é muito difícil, se você pega os conceitos ali de Legal Operations, de pessoas, processos e tecnologia, principalmente no que se refere a times multidisciplinares e ao uso de tecnologia, é muito difícil, dentro de departamentos e dentro de escritórios, você conseguir, às vezes, desenvolver essa equipe. Você, às vezes, conseguir desenvolver essa tecnologia. E isso se dá por quê? Porque, veja, precisa de um cientista de dados. Ok, você vai contratar um cientista de dados, ele vai trabalhar para você durante um tempo, muito provavelmente vai resolver os seus problemas durante um tempo ali, mas depois ele não tem mais para onde ir. E aí você tem agora um recurso humano dentro da tua equipe que tem um custo, né? E essa pessoa também não consegue ascender dentro do departamento jurídico. Em resumo, eu comecei a entender que era possível a prestação de serviço, o legal operate, o legal operations, como uma prestação de serviço, seja contribuindo e prestando serviço para departamentos, para escritórios, alocando equipes durante o tempo necessário, pelo projeto necessário, seja ofertando ali tecnologia, né, no as a service também, e de certa maneira ajudando ali a tornar essa tecnologia mais barata, né, porque aí eu começo a usar esse ativo, né? Você não precisa mais contratar aquela ferramenta, você contrata o meu serviço e aí eu aporto tecnologia nesse serviço, né? E aí eu comecei a entender isso, comecei a olhar para isso, comecei a estudar um pouco sobre isso, né? E nesse meio tempo a Deloitte me chama, né? Na verdade, também justiça seja feita, chamou um outro colega nosso, né? Na verdade, Ricardo Freitas, que hoje, né, voltou para o LBCA, chama o Ricardo Freitas para desenvolver essa oferta da Deloitte, e aí o Ricardo me convida para que eu vá ali para a Deloitte, para juntamente com ele, com outros sócios, desenvolver essa oferta. E é isso que a gente está fazendo na Deloitte hoje. Hoje a gente tem uma oferta ali, que é o de Legal Ops as a Service, né, em que a gente aloca profissionais e equipes pelo tempo necessário para escritórios e para departamentos jurídicos, e a gente consegue atuar
em frentes muito distintas, né? Ou seja, a gente consegue atuar naquilo que a Deloitte é mais classicamente conhecida na sua frente de consultoria, né? É importante também aqui um detalhe interessante, as pessoas ainda se lembram muito do nome Deloitte como a firma de auditoria. Isso é perfeitamente normal, né? A gente está ali nas chamadas Big Four. Porém, hoje, a auditoria representa para a Deloitte apenas 20% do faturamento. Todo o restante do faturamento da Deloitte se dá pela prestação, pelo as a service, por serviços de consultoria ou serviços de operação em diversas áreas, na área de cyber, na área de riscos, né, e nesta frente de operate, sendo o legal operate uma dessas frentes. E aqui também um outro detalhe interessante, né, desses 80%, 50% desse valor se referem a serviços que até 5 anos atrás a Deloitte não prestava, né? Então, percebam como o mercado também vai obrigando que as empresas mais tradicionais, a Deloitte tem quase 200 anos, né? Se reinvente, né? Se repense, né? Repense a sua estrutura e tudo mais. E então é isso que a gente está fazendo na Deloitte hoje, né? Legal Ops as a Service, né? Para escritórios e para departamentos jurídicos, e é claro que nesse processo a tecnologia tem um papel importantíssimo. Muito bom. É interessante você falar tudo isso, né? Porque tempos atrás eu contratei um engenheiro de produção para fazer parte da equipe do escritório. E eu lembro assim que o questionamento do porquê o engenheiro de produção, ele aconteceu desde as conversas com os sócios, né? Por que o engenheiro de produção? O pessoal que ajuda a gente na parte de seleção, né? Por que o engenheiro de produção? Depois que foi feita, durante a seleção, os engenheiros perguntando por que o engenheiro de produção de história de advocacia. Depois, quando foi integrar junto a equipe perguntava, mas por que o engenheiro de produção? Né? Porque, no fundo, é quem, ou pelo menos do ponto de vista de formação, não é a única, mas é uma formação muito pautada nessa questão de processos, né? de mapeamento e etc., e para você ganhar eficiência, é óbvio que você precisa ter os processos, como diria, né? Hoje em dia, infelizmente, o saudoso, o ex-fundador, não foi o fundador do Pão de Açúcar, né? Mas ele fez o Pão de Açúcar ser o que é, né? Hoje já saudoso, empresário dizia que empresa é pessoas e processos. Né? Então, se você não tem os processos muito bem definidos e desenhados, não vai adiantar nada. Então, o que você está falando faz todo sentido quando a gente quer né, ou às vezes precisa ter uma gestão mais profissionalizada. Mas o fato é que inteligência artificial, ela, para mim, hoje em dia, ou ela diminui custo, ou ela aumenta a eficiência, quando não, ela faz as duas coisas. E aí, quando a gente fala de processo, tem muita coisa que pode ser processo automatizado com inteligência artificial. E aí a minha pergunta é justamente essa: o quanto que inteligência artificial acaba impactando numa operação de um departamento jurídico ou de um escritório de advocacia? Como é que você enxerga isso? Não, veja, a inteligência artificial, né? Bem, vamos lá, né? Acho que tem essa é uma conversa, né, interessantíssima, né? E aí eu quero trazer os pontos, resgatar os pontos que você colocou, né? Sobre custo, sobre eficiência operacional e tudo mais. Primeiro eu quero resgatar aqui acho que foi no ano passado que saiu um artigo do MIT, óbvio que ele olhando para todo o mercado americano, não olhando especificamente para o mercado jurídico, né? Em que ele dizia o seguinte: olha, no atual estágio que a gente está de inteligência artificial, né, de fato, apenas 27%, se eu não me engano, das atividades hoje executadas no mercado de uma maneira geral, se substituídas pela inteligência artificial, vão representar economia. Esse é um dado, né, um dado do MIT, que é muito, muito interessante, porque a primeira verificação, acho que a primeira abordagem que eu escuto, por exemplo, de clientes, no sentido de inteligência artificial, é justamente isso. É virar e falar assim: não, inteligência artificial, então você vai deixar meu processo mais barato, né? O custo vai ser... Eu falo, olha, sim, mas talvez não no momento zero, né? E por que não no momento zero? Porque
que vamos assim, né? A inteligência artificial, ela vai olhar dentro dessa ideia de operações, ela vai trabalhar desde que ela olhe padrões. Eu preciso identificar padrões, como você bem colocou, eu preciso ter ali, né, todo um processo bem estruturado, um processo bem organizado. Então, o primeiro ponto que eu trago quando a gente fala sobre usar a inteligência artificial dentro de operações legais é resgatar a questão de processo. Né? O que eu quero dizer com isso veja, se o seu processo não é bom, se o seu processo, e veja, isso não tem absolutamente nada a ver com tecnologia, isso tem a ver, como você falou, com conhecimento técnico, por exemplo, engenharia de produção. Se o seu processo não está bom, não adianta, você vai colocar tecnologia e, na verdade, você vai só exponencializar um problema. Né? Olha, que maravilha, você não fazia bem 10, você não conseguia fazer bem 10 produtos, olha que maravilha, agora você não faz bem 100 produtos. Né? Você só exponencializou o problema. Né? Então, tem uma etapa aqui necessária no interior, que é justamente fazer uma boa avaliação e uma boa validação dos seus processos. Tendo em mente, é claro, que hoje você tem todo esse arcabouço, toda essa arquitetura tecnológica. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, feito isso, eu acho que a inteligência artificial hoje, seja essa inteligência artificial mais preditiva, seja a inteligência artificial generativa, seja a inteligência artificial mais focada em hiperautomação, e quando a gente está falando de processos, a inteligência artificial que é focada em hiperautomação é aquela que me parece que nos é mais interessante, né? E aí a gente pode falar aqui de árvore de decisão, utilização de algoritmos, ela vai, não digo resolver, mas ela vai, de fato, te trazer um ganho de escala absurdo. Né? Ela vai te trazer um ganho de escala absurdo. E acho que aqui a gente começa, sim, a pensar, Márcio, aqui talvez eu me adiante num ponto, mas assim, quando a gente olha para esse ganho de escala, aí eu preciso entender agora o que é esta operação e o que é uma operação jurídica dentro de uma realidade de inteligência artificial. Né? Então, porque veja, né, eu imaginar que aquela ideia de que hoje o meu operador jurídico é um operador que vai ter que ficar controlando prazo, não mais. A máquina vai fazer isso melhor que você. Aliás, ela faz isso melhor. Né? Ela faz isso melhor do que a gente. Não. Imaginando que ele vai ter que ser o cara que vai contar prazo, a máquina faz isso melhor do que a gente. A inteligência artificial faz isso e fará isso melhor do que a gente. Né? Ela e trabalhando num ritmo, né? E, acima de tudo, mantendo consistência, que é algo que hoje a gente humano não consegue fazer. Né? Isso é natural. Você começa trabalhando muito bem às 9 da manhã, né? O seu desempenho vai caindo conforme o dia passa. Inteligência artificial, não. O desempenho depende de capacidade de processamento, depende de processador. Se você tem um bom processador, né, todas as rotinas de inteligência artificial atreladas a esse processador trabalharão num bom ritmo e com consistência. Então, a gente precisa repensar o papel do que é este novo operador. E acho que aqui eu vou fazer uma comparação, talvez com a indústria automobilística. Né? Quando a gente olha, por exemplo, que era um metalúrgico, né? O Brasil é um país que, né, historicamente, tem algumas carreiras que são muito emblemáticas na nossa economia, e a metalurgia foi um delas, né? Os automóveis. Aqui é uma conversa para outro papo, né? Juscelino e tudo mais, a matriz do porquê que a gente escolheu o carro, aqui é outra história. Mas é óbvio que o metalúrgico que fazia um carro na década de 70 é completamente diferente do metalúrgico que a gente vê na linha de montagem hoje. Né? Então, o que você vê hoje é muito mais um profissional que está ali gerenciando automação, gerenciando robôs, né? Gerenciando gerenciando tecnologias para identificar ali padrões, identificar alguma coisa, do que aquele profissional que ficava ali apertando o parafuso. No direito, me parece que a gente vive este momento. Né? A gente vai ter que começar a olhar para aqueles profissionais que eram
e são ainda necessários, em muitos casos, para apertar parafuso, né? E, por favor, tá, gente? Não entendam isso como algo, um demérito ou algo no sentido de menosprezo. Não é isso. O que eu quero dizer é que a gente precisa repensar o papel desses operadores, né? Porque a tecnologia, ela vai, de fato, né? E ela está, de fato, né? redesenhando essas tarefas, assumindo essas tarefas, né? E aqui eu resgato uma frase que me fugiu, eu ouvi de uma colega, da Vanessa Zacaria, da Suzano, mas ela já disse que essa frase não é dela, em que diz o seguinte, né? A gente recebe, e eu suponho que você também, né, Márcio? Muitas perguntas assim, a tecnologia vai substituir o advogado, a tecnologia substituirá o profissional? E aí a frase olha, ela vai substituir, sim, aquele advogado que não entender e não saber utilizar a tecnologia, né? Então, aquele advogado que hoje não entende, por exemplo, a IA generativa como sendo uma ferramenta que potencializa seu trabalho e tem medo da IA generativa, esse será substituído. Aquele advogado que hoje consegue primeiro entender esses conceitos de inteligência artificial básicos, né? Ou seja, o que diferencia uma IA generativa de uma IA preditiva? O que diferencia uma IA preditiva de uma IA voltada à hiperautomação? Quais são os requisitos e elementos necessários para cada uma delas para que elas funcionem? Esse profissional ele vai se manter... E mais que tudo, saber como tirar o melhor de cada uma delas, né? Saber utilizar da melhor forma cada uma dessas ferramentas, né? Então, o que você está falando faz todo sentido, né? Acho que vai ter que se repensar parte da formação até do profissional do direito em razão dessas tecnologias, assim como os metalúrgicos tiveram que repensar toda a profissão, assim como os contadores tiveram que repensar a profissão, né, quando vieram algumas ferramentas que fazem coisas que antes eram feitas de uma forma mais manual, né? Então, eu acho que faz sentido, né? É um profissional formado para poder tirar o melhor de cada uma dessas ferramentas, mas isso também me remete, talvez, a uma necessidade de não substituir o tipo de skill e conhecimento, mas agregar, né? Porque o que me preocupa com tudo isso, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Miguel Nicoleles, para quem não conhece, para mim é o brasileiro com maior potencial para ganhar um prêmio Nobel na área de conhecimento, vamos por assim dizer, né? Não na área artística e nem, né, um prêmio relacionado a uma ação de paz, né? Então, do ponto de vista intelectual, para mim é uma das grandes referências vivas brasileiras, que é um médico, neurocientista, professor atualmente de Duke, da Universidade de Duke, e a gente estava conversando no último evento do E-Commerce Brasil, o maior evento da América Latina, e a gente estava batendo papo sobre inteligência artificial. E ele, apesar de ser um profissional, né, extremamente ligado à inteligência artificial, primeiro que ele trabalha com inteligência, é um neurocientista. Segundo que o grande projeto dele sempre foi a possibilidade de utilizar a tecnologia para fazer com que pessoas com dificuldades de locomoção, né, possam, por meio da tecnologia, voltar a andar, a ter movimentos. Então, ele vive de inteligência artificial para poder atingir ali o propósito até de vida dele. Mas ele é muito cético, como neurocientista, do quanto isso vai atrofiar, né, quando a gente só se pauta no uso de inteligência artificial. Então, fazendo a conexão com as duas coisas, né, eu acho que a formação do profissional do direito é mais ou menos quando você vai tirar carta de motorista, né? Você provavelmente, ou tem uma chance muito grande de só dirigir carro automático, mas você vai aprender lá no carro manual, tem que saber fazer a coisa acontecer, porque se porventura um dia você precisar ir lá na origem dos conceitos, né, você conseguir ter habilidade, ter o tipo de conhecimento. Porque se a gente tiver profissionais só formados em cima de inteligência artificial, tem muita questão cognitiva, né, até da experiência, né, do gut feeling ali, do tato, né, daquilo que deve ou não ser feito, que a inteligência artificial não vai poder agregar, né? Mas essa é uma discussão muito interessante, porque a gente precisa preparar esta ferramenta, esse recurso, que é o recurso humano,
para poder utilizar esse recurso tecnológico, né? De novo, voltando ao Abílio Diniz, né? Empresas são basicamente processos e pessoas. Então, a gente pode ter processos automatizados com inteligência artificial, mas se a gente não treinar as pessoas, não vai funcionar muito bem tudo isso, né? E aí, se eu te perguntasse, Paulinho, né? Achamos aqui a lâmpada mágica, esfregamos a lâmpada, apareceu o gênio e você tem 3 pedidos, e só que os pedidos precisam ser direcionados. 3 ferramentas, vamos chamar de ferramenta, a definição técnica não é mais correta, né? Não é a mais correta, porque a inteligência artificial não é uma ferramenta, não é um sistema. Na verdade, a inteligência artificial é um campo do conhecimento com várias verticais. Mas digamos que você pode escolher ali 3 soluções de inteligência artificial que teriam maior impacto para resolver problemas ou melhorar desempenho numa operação, vamos chamar jurídica, né? Nem de departamento, nem de escritório, mas assim, olha, eu queria ter essas 3 ferramentas, essas 3 soluções e o porquê que elas seriam fundamentais, que tipo de problema elas resolveriam. Poxa, legal. Eu quero até voltar, né? Você falou sobre a questão da inteligência, né? E de como isso pode de certa maneira, atrofiar, né? Ou seja, conforme a gente vai olhando para isso como sendo algo, né, único, né? E eu gosto muito da abordagem do professor Silvio Meira, lá do Porto Digital, quando ele fala, por exemplo, o seguinte: olha, eu preciso entender que inteligência artificial... Ele tem uma abordagem que me parece bem interessante, quando ele fala, olha, eu preciso entender que a inteligência artificial talvez seja mais uma dimensão da inteligência, né? Como a gente, da mesma maneira como, e hoje isso já é plenamente aceito, né? Quando a gente fala nós não temos uma única inteligência, temos diversas inteligências, né? Algumas delas, talvez uma das que ficou mais conhecida foi a famosa inteligência emocional, mas ela é uma delas. E aí eu gosto muito da abordagem dele quando ele fala, eu preciso entender isso, talvez a inteligência artificial, como mais uma dimensão da inteligência, né? E sempre também a gente precisa resgatar, né? Que essa inteligência que a gente chama de artificial, ela foi baseada e construída pela inteligência humana, né? Então, eu acho que aqui a gente tem até uma discussão que eu brinco, que eu falo que vai para o campo metafísico, se não religioso, né? Porque às vezes a gente tem um pouco de medo de que o quanto a criatura vai superar o criador, né? Isso tem algumas explicações na nossa formação judaico-cristã, por assim dizer, né? Essa coisa do criador, né, da criatura que supera o criador, ou que quer superar o criador. Não, daqui a pouco a inteligência artificial é o anticristo. Assim. Né? Não, exato, né? Não, e é interessante porque até a cultura pop, né? Ela vai muito mais na linha da distopia do que da utopia, quando a gente fala em termos de inteligência artificial. É que a cultura pop, ela gosta da desgraça um pouquinho, né? Ela gosta de pintar o caos, né? Caos, né? Isso faz parte. Mas acho que aí, respondendo objetivamente a tua pergunta, Márcia, eu acho que o que eu vou colocar aqui não é novidade, tá, pessoal? Eu acho que o que a gente tem hoje já existe, e talvez o que a gente tem aqui seja muito mais uma questão de democratização e popularização. Acho que o primeiro ponto aqui que eu gostaria, que eu espero que a gente consiga democratizar rapidamente, isso se liga com os outros 2 pontos, e isso vai causar um impacto em termos de inteligência artificial, ao meu ver, e nos seus usos, computação quântica. Perceba que eu não estou falando da inteligência artificial propriamente dita. Estou falando aqui de computação quântica, estou falando aqui de processador, né? Quando, de fato, a computação quântica passar a ter uma aplicação um pouco mais popular, né? Hoje são computadores caríssimos, pouquíssimas instituições têm esse tipo de computador, né? Que são capazes de fazer cálculos numa velocidade que eu mesmo não sei dizer qual né? É inimaginável. Mas aí você vai falar assim, poxa, Paulo, mas por que você vê isso? E aí a gente vai para o segundo ponto. Acho que hoje a gente já tem a possibilidade, usando a inteligência artificial, de construir os chamados digital twins. Para quem não está habituado, para quem nunca ouviu essa expressão, isso para a fábrica é algo que fica até muito mais evidente, né? É a possibilidade de reproduzir no meio digital
a planta da tua fábrica, por exemplo, né? Todo o teu processo produtivo, né? Dentro de um ambiente digital. E aí você vai fazendo com que aquele gênio digital faça a tua operação. E quando você vai vendo isso, você vai começando a identificar quais são as oportunidades que você tem. Se eu mexer isso aqui, se eu reposicionar esse maquinário, se eu trocar esta máquina por uma máquina XPTO, qual é o impacto disso na minha produção, em termos de tempo e tudo mais? Perceba, pessoal, você está fazendo isso quase que em tempo real. Então você pode acelerar a máquina, reduzir o tempo, imaginar qual é o impacto disso em tantos tempos. E aí, por que a computação... Então, vamos fazer um paralelo. Imagine você fazendo isso no teu escritório. Imagine você fazendo isso no teu processo, no teu escritório, no teu departamento jurídico. Né? E por que aí a computação quântica é interessante neste processo? Né? Ela passa a ser interessante neste processo. Por quê? Porque, como ela tem uma capacidade de cálculo, previsão de cenários, eliminação de cenários e considerar variáveis muito rápido, a gente está conseguindo colocar aqui outros eventos, inclusive eventos que são externos. Né? Ou seja, cara, se o meu... hoje eu sou de um departamento jurídico, por exemplo, que lida com um serviço que não é regulado. Né? Se esse serviço passa a ser regulado, quais são os possíveis impactos que isso pode trazer para o meu serviço e como é que isso vai se desdobrar na minha equipe, na minha operação? Né? Que tipo de perfil de profissional eu preciso, de repente, para lidar com um impacto XYZ? Mas esse impacto é provável, ele não é provável? Perceba como a gente consegue, usando essa estrutura de Digital Twin, conseguir ter uma visão muito mais preditiva, por assim dizer, né? E repensando os impactos, né? Mudando variáveis, isso de uma maneira muito, muito rápida. Então, primeiro aqui, eu falo da computação quântica. Eu acho que isso aqui é uma coisa que eu gostaria, eu espero que a gente consiga democratizar a computação quântica em breve. Isso muito nessa questão do Digital Twins. E o terceiro, né, o que seria o terceiro, eu acho que a gente pode começar a usar todo esse arcabouço tecnológico, Márcio, eu acho que muito mais, também voltado muito mais para olhar, e olha só, né, aqui que eu vou falar não tem a ver com operação, ou não numa ligação imediata, mas eu acho que muito mais para conseguir entender, principalmente num país como o Brasil, as proposições legislativas. Né? Hoje é algo... Né, o Brasil, você com a tua experiência internacional provavelmente tem essa informação muito melhor do que eu, mas eu me arrisco a dizer que o Brasil é um dos países que mais produz legislação no mundo. Né? Sim, certamente. A gente está conversando aqui, não tenham dúvidas, tá, pessoal? Tem uma Câmara Municipal votando alguma coisa, alguma legislação, e olha só, essa votação dessa Câmara Municipal que você não tem mapeado, ela pode impactar teu negócio. Né? Eu não estou falando nem de legislação estadual. Né? Vamos pensar em consumidor. Né? E se você abrange isso, saindo de legislação, entrando na questão de decisões judiciais, né, em cada vara, né, e isso, né, vai só ampliando. Só ampliando, né? Entender as contradições disso. Né? Então, eu acho que hoje, eu acho que a IA, né, nas suas diversas... e aqui eu sempre gosto de falar, né, ou seja, dessa IA mais preditiva, mais baseada em cálculo e número, na IA generativa, né, ou seja, produzindo conteúdo, produzindo informação, mas esta produção de informação de uma maneira mais acessível, mais inteligível ao advogado. E essa IA voltada mais para essa hiperautomação de processos, eu acho que ela pode ser muito útil para que a gente tenha uma visão muito mais clara de todas as proposições legislativas e de todos os impactos que isso traz para o nosso cliente, para o nosso negócio, né? E mesmo para a sociedade em geral. Né? Sem dúvida. O Brasil ele é pródigo também, né, nos famosos jabutis. Né? Você aprova uma legislação ali, do nada tem um negócio no meio que... Cara, como é que passou isso? Né? Sem Cara, dúvida. Como é que passou isso? Passou isso que a gente não estava olhando? Passou isso que a gente nem sabia que isso estava ali. Né? Então, acho que a tecnologia também pode apoiar nesse aspecto.
Maravilha. Eu acho que desse bate-papo todo, Paulo, fica muito claro, né? Uma questão, pelo menos para mim, que eu acho que o meio empresarial viveu, vou chutar aí, há uns 20 anos atrás, quando começou o boom de implantação de ERP, né? O que eu quero dizer com isso? ERP era uma tecnologia nova que ia integrar tudo, né? E que ia basicamente impactar quase que todos os processos dentro da organização, né? Porque ele é um sistema integrado, né? Então ele integra o financeiro junto com o RH, junto com a logística, junto com o faturamento, né? Então ele é um sistema integrado. E por ser integrado, ele a princípio acaba impactando todos os processos. E o que aconteceu na maioria das empresas? Aconteceu exatamente o que você descreveu, né? Elas tinham os processos delas sem utilizar algo automatizado, que quando você foi implantar um ERP, esses processos precisaram ser revisitados. Tinham empresas que não tinham os seus processos. As coisas simplesmente aconteciam da forma que cada área ali entendia que deveria ser feito. Ao implantar um ERP, forçou você passar a ter processos, né? E tiveram empresas que não conseguiram implantar ERP durante muito tempo, porque culturalmente, do ponto de vista organizacional, as pessoas não queriam seguir processos pré-determinados e engessados, né? Então, eu vivi, né, estou falando de 20 anos atrás, todas essas dificuldades do que era implantar um ERP numa empresa que estava acostumada com certos processos que iam ter que ser mudados, com empresas que não queriam ter processos pré-definidos para não ficar engessados, e empresas que eventualmente simplesmente não conseguiram implantar porque era muito disruptivo e tinha uma resistência muito grande culturalmente. Hoje já é uma coisa mais tranquila, mas me parece que ao se utilizar inteligência artificial dentro da operação, é mais ou menos a mesma coisa. Tem gente que acha que simplesmente você coloca a inteligência artificial lá dentro de uma operação e tudo vai por si só acontecer. Só que ela tem que estar dentro de processos já desenhados, processos já testados e ser uma ferramenta dentro daquilo, né? Ela não é o processo em si, ela é parte de processos, né? Que alguns são automatizados, outros são mais manuais, aonde ela em certas etapas de processos vai poder melhorar, né? Então, isso tudo é muito interessante, porque a gente ouve aí no mercado cada coisa do tipo, vou comprar uma solução de inteligência artificial e vou reduzir meu custo com o pessoal em 30%. Pois é, mas você revisitou seus processos? De fato, você sabe aonde isso vai acontecer? Não, mas que processo? Eu nem processo tenho. Eu simplesmente mando as coisas para o pessoal e cada um faz do jeito que bem entende. Então, não sei se você concorda um pouco com essa visão, mas é mais ou menos a ideia, assim, ou pelo menos o que eu estou começando a enxergar. Eu acho ótimo, e acho que você colocou, a tua fala, acho que dá a oportunidade de a gente discutir um negócio, para a gente escapar também de algumas falácias, né? Então a gente fala muito hoje, por exemplo, a necessidade do jurídico de ser um jurídico digital, né? E aqui a provocação que eu faço é dizer o seguinte: nós não somos, não sabemos ainda o que é ser um jurídico digital. Nós digitalizamos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós pegamos processos analógicos e simplesmente buscamos uma tecnologia e pegamos a lógica analógica e colocamos dentro usando ferramentas. Eu vou dar um exemplo, e aí é uma pergunta, e antecipa, ao final, antecipa uma pergunta que eu acho que é legítima de quem está ouvindo a gente. Mas quer dizer o seguinte: se a gente parar para pensar, o processo judicial, a lógica do processo judicial, ela não mudou. Né? Ah, não, mas hoje a gente tem processo digital. Não. A gente tem processo digitalizado. Por quê? Porque eu ainda preciso fazer uma petição inicial. Esta petição inicial eu preciso convertê-la em PDF. Né? Então, ela sai do Word, ela vai para o meu. Eu converto ela em PDF.
subo isso numa aplicação, isso fica arquivadinho ali, e na prática, pessoal, eu só troquei aquele arquivo gigante agora vamos denunciar a idade também, aquele arquivo gigante de carrinho que a gente guardava a pasta lá dentro, por uma coisa que está na nuvem, que está etérea. Mas veja, a lógica é a mesma. A lógica de pasta é a mesma. A ideia da pasta é a mesma. A ideia dos atos se sucedendo como se sucedem do ponto de vista processual é a mesma. A gente ainda não sabe lidar com o que é o digital num processo judicial. E vou dar um exemplo aqui, tá? Talvez um exemplo muito simples, né? Por que a petição tem que ser escrita? Né? Olha só, a gente está aqui usando o StreamYard para gravar esse podcast. Uhum. Tudo que está sendo colocado aqui está sendo registrado. Né? Por que a gente ainda está usando petição escrita? Fato. Né? Assim, não, mas eu preciso, porque isso aqui pode, né, talvez dê mais veracidade. Veja, essa questão da petição escrita é uma coisa. Quantas tantas outras coisas a gente, né? A lógica contratual, hoje a gente tem CLM e tudo mais. Mas, gente, a lógica contratual continua a mesma. Continua. A gente produz um documento, critica esse documento vai, a gente versiona, e no final a gente tem que colocar um assinador digital. Que é outra discussão, né? Tem gente que confunde assinatura digitalizada com assinatura digital. Digital, né? Boa. A digital é aquela do protocolo, aquela que você precisa ter, né? ICP e tudo mais, né? Mas o que você está falando é mais pura verdade, porque assim como aconteceu inúmeras vezes, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vive tantas ondas, né? E assim como a LGPD começou a pipocar especialista para todo lado, agora todo mundo é especialista em inteligência artificial. Só que tem muita coisa que não é inteligência artificial, né? Mas que é bom, né? É inovação. E isso que você está falando do ser digital ou estar no meio digital é a mais pura realidade, porque a inteligência artificial ela não é disruptiva, né? Nesse atual estágio. Ela acelera processamentos de informações, predicções ou gerando coisas, mas ela não é necessariamente disruptiva, não nesse atual momento. Disruptivo, por exemplo, é você mudar a dinâmica, como você mesmo colocou. Vou dar um outro exemplo aqui, smart contract. O smart contract com inteligência artificial, então você imagina juntar as duas coisas, é quase que você tirar a figura do juiz, né? Então, assim, eu assino um contrato com você, onde acontecendo situação X, automaticamente, né, o sistema, ele vai lá, vou chamar de sistema, e executa uma ação B, né? Isso sim é disruptivo, isso é, né, sair do contexto normal de tem uma demanda, levo para um terceiro, que é o judiciário, que chama a outra parte, que colhe informações e toma uma decisão e que depois vai usar o poder do Estado, né, como um poder de coerção para poder aí executar uma determinada ação. Né? Então, eu acho que tem tanta coisa ainda por vir, mas a discussão é válida, e aí tudo vai do nível de conhecimento de cada um desses profissionais sobre o assunto, porque isso volta naquilo que a gente falou o mais importante é você estar qualificado para saber utilizar da melhor forma possível todas essas alternativas. Né? E aí eu acho que o teu trabalho de profissionais como você, né, seja Deloitte ou outras consultorias, ele não vai deixar de existir nesse sentido. Qual é a melhor IA? E ela se encaixa em que parte do seu processo? E se você não tem processo, vamos primeiro desenhar os processos para ver que tipo de soluções tecnológicas a gente pode usar para melhorar isso. Ou seja, o fator humano ele não vai deixar de existir, pelo menos durante um bom tempo. Né? A gente não sabe o que está por vir. Eu tenho a minha bolinha de cristal de 20 anos que, por enquanto, eu não errei muito. Né? Onde a gente já previa, eu e muitos, que internet ia ser disruptivo para o meio jurídico, e foi. Depois, os smartphones iam ser disruptivos e passaram a ser.
depois o processamento de dados, uma quantidade absurda, ia ter que resolver algumas questões de dados pessoais, porque a preocupação era os indivíduos, e veio, né? Mas existiram outras coisas que eu imaginei que ia ter um impacto muito maior, como criptomoeda, como blockchain até, que pode eventualmente ir lá na frente, mas que não tiveram, talvez, toda essa repercussão. Mas inteligência artificial me parece que é um caminho sem volta, né? Ela é daqui para algum estágio que ela vai parar. E seguindo nessa predicção toda, existe ainda IoT na minha cabeça, que é quando você usa o físico junto com a inteligência artificial, ou seja, é Robocop, né? Hoje moro lá nos Estados Unidos e é engraçado, às vezes eu vou para reunião e literalmente, às vezes a gente tem que desviar de uns robozinhos andando na rua fazendo entrega, né? Isso é IoT, né? E depois aí vem a hecatombe que você antecipou aqui, que é a computação quântica. Aí eu não sei se a gente vai conseguir dar conta de segurar ali essa violência toda. E olha só que você falou sobre o IoT, né? Para quem não está habituado, a famosa inteligência da internet das coisas, né? Olha, por exemplo, o impacto que isso pode ter no mundo jurídico numa coisa que é muito corriqueira no nosso meio: acidente de trânsito. Claro, a gente fica discutindo, às vezes, por exemplo, com a seguradora, com a outra parte, quem bateu, se bateu atrás, se o cara freou, se ele freou porque estava passando um robozinho de entrega na frente, e aí, veja, na medida em que a gente combina inteligência artificial com esses sensores, né, e a gente tem assistido, inclusive, alguns fatos bastante tristes, mas o que ninguém está, talvez... a gente está olhando mais para o fato, mas não está conseguindo, por exemplo, olhar o quanto a tecnologia, o quanto esses sensores, por exemplo, hoje, conseguem precisar a velocidade, conseguem precisar o modo como aquele condutor estava conduzindo o veículo, né? Então, ou mais, né, Paulo? Como é que vai se dar o convívio entre humanos e máquinas, né? Um dos projetos de carro autônomo, de carros autônomos, né? Ele previa dentro do projeto inicial vários testes, né? Vários testes de segurança e já era previsto que acidentes iam ocorrer, natural. Isso faz parte justamente dos testes. E dentro do projeto eles definiram, a hora que chegar no 10º acidente, a gente vai entender melhor o porquê que isso está ocorrendo, né? E foram analisar ali depois do 10º acidente. Todos os acidentes, eles tinham a mesma característica. Um carro batendo atrás de um outro carro. E o que acontecia? Normalmente, quem batia no carro, na traseira, era um carro dirigido por um humano batendo num carro autônomo quando tinha o farol amarelo. Por quê? A máquina vê o farol amarelo, o que ela faz? Segue a regra. Ela para. Ela reduz. O ser humano, quando ele vê o amarelo, a grande maioria das vezes, o que ele faz? Acelera. Então, a gente vai ter que lidar com o convívio, né? Entre a máquina e o ser humano. Mas isso aí é desafio, né? Para muito tempo de discussão. Uma das grandes felicidades na minha vida foi ter escolhido uma profissão e uma área de atuação que eu sou extremamente apaixonado, né, que é a área de tecnologia. São 13 anos de escritório, mas são 22 anos de carreira só com tecnologia. E nós acabamos sendo um tipo de advogado também atípico, porque os advogados, na grande maioria, em meios mais tradicionais, ele usa como fonte o passado para aplicar num caso presente. No nosso caso, nós imaginamos as teses jurídicas futuras para corroborar o uso de certas tecnologias. Então, até o nosso entendimento ele é disruptivo. Então, espero eu continuar ajudando aí a tentar tornar disruptivo e melhorar cada vez mais a humanidade como um todo. Eu acredito que a tecnologia tem esse poder, quando bem utilizado, de trazer melhorias aí na vida das pessoas. Paulinho. E Márcio, pois não, conclua. Vou falar um negócio aqui, vou, na verdade, pedir licença, porque eu acho que você colocou uma questão que eu vou, talvez, resumir aqui, e vou falar, olha, me permita, inclusive, usar essa tua fala, porque eu acho que ela é excelente. Eu acho que o ponto que você coloca é excelente. A gente não tem que preparar o profissional do direito para saber lidar com inteligência artificial. A gente tem que preparar o profissional do direito para saber lidar com tecnologia, porque amanhã outras coisas virão.
coisas que a gente, né, como você colocou, coisas que a gente talvez não faça ideia, né? A gente está falando, né? Por exemplo, um outro lado que a gente nem discutiu aqui, você, na verdade, trouxe lá com o professor Nicodelis, que é, por exemplo, a gente não sabe, por exemplo, todos os impactos que a gente vai ter com relação à biotecnologia, e não se enganem, isso vai ter um impacto tremendo nos direitos, no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, né? Em competições esportivas, a gente está vivendo aqui o momento da Olimpíada, né? E vários outros. Paulo, hoje eu dou aula, né? Uma das matérias que eu dou aula numa universidade norte-americana é ética no uso das tecnologias. Isso não é novidade, né? Mas as novas tecnologias são novas e os impactos éticos que elas trazem, por serem novas, são novos. A discussão não é nova, mas são novos assuntos dentro de algo antigo. Então, tem tanta variável, né? O impacto que isso tem na neurociência, o impacto que isso tem do ponto de vista ético, o impacto que tem do ponto de vista social, do ponto de vista profissional. E o que você está falando é a mais pura verdade. E volto a repetir, os profissionais de direito não precisam ser treinados, ou não devem ser treinados a utilizar a inteligência artificial, mas sim pensar tecnologicamente, pensar tecnologia. Porque senão você sempre vai estar correndo atrás do próprio rabo. E aí, para encerrar, eu lembro aqui de uma grande empresa de telecom, talvez a maior do Brasil. Eu lembro que o departamento jurídico, a vice-presidente de RH dessa empresa, procurou nosso escritório e pediu uma proposta que era inusitada, porque não era um serviço propriamente jurídico, de uma opinião jurídica. E eu lembro que o projeto ele tinha um título, né? Quero o meu jurídico pensando como vocês. Que, na verdade, era criar situações onde a nossa equipe ia transformar a área jurídica, que tinha mais de 300 advogados na época, a pensar de forma digital. O advogado pensar de forma digital. Então, a preocupação da empresa era exatamente essa. Não adianta eu ensiná-lo a usar uma tecnologia ou outra tecnologia. Ele tem que pensar digital. Ele tem que entrar nesse mundo, que é o mundo de vocês, no caso do nosso escritório, porque a gente só vive isso, né? Hoje, por exemplo, a gente vai lá conversar com o pessoal do e-commerce, muito mais porque a gente criou uma relação muito próxima. Mas já não é mais um mercado de inovação para nós, porque e-commerce já não é mais inovação. Mas lá atrás era disruptivo, né? Então, já não é um mercado mais tão pujante para nós, porque escritórios tradicionais já atendem o e-commerce, né? Então, a gente atende tecnologias que o e-commerce usa, e isso é o que eu estou tentando explicar, e principalmente para as gerações mais novas, mas também para os mais velhos que precisam mudar o mindset. Você tem que pensar digital, porque o mundo hoje em dia é digital. E não só pensar tecnologia. Hoje a tecnologia do momento é essa, eu preciso saber falar alguns termos para estar bonito ali numa conversa. Não, entenda o quanto isso de fato vai agregar, que isso vai te ajudar bastante. Paulinho, agradeço imensamente aí pelo bate-papo, são já mais de 50 minutos de bate-papo, passa muito rápido. Suas considerações finais, Paulo. Márcio, bem, acho que agradecer, né, mais uma vez agradecer você, agradecer o escritório, é sempre um prazer falar contigo, e talvez uma das coisas muito legais que aconteceram nos últimos anos foi ter te reencontrado e poder ter essas conversas, então sou muito grato por isso. Acho que a questão, não vou me estender sobre mais nada sobre aquilo que a gente falou, eu acho que talvez o recado seja o que você colocou no final, ou seja, como advogados não temos que pensar em usar uma tecnologia A, B, C ou D. Temos que pensar tecnologicamente, temos que pensar digitalmente. Esse é o nosso desafio. E a gente só vai conseguir superar esse desafio na medida em que a gente perder o medo, o receio de que isso pode me substituir, ou de que algumas coisas que eu faço hoje dessa maneira, meu Deus, como é que isso vai ser feito? Não, a gente precisa estar aberto a isso sem ser ingênuo. Eu acho que é essa a questão. Né? A gente não pode encarar tudo como sendo também lindo, maravilhoso e divino, não, mas com muita seriedade, com muito cuidado, mas com muita serenidade. Entender aqui, porque é isso que vai mostrar para onde a gente está dirigindo. Então, acho que fica esse recado final.
E aí eu também quero convidar aqui a nossa audiência, né? Eu não comentei isso aqui no Brasil hoje. Eu sou um dos representantes do CLOC, né, do Corporate Legal Operations Consortium. Eu tenho aqui, eu sou um dos regionais group leaders aqui no Brasil. Então, quem tiver interesse para entender também o trabalho do CLOC, o que a gente faz em termos de operações legais, procura a gente ali na rede, CLOC Brasil, procura meu perfil ali, Paulo Silva Legal Ops, está lá no LinkedIn, é só me procurar que você vai encontrar, né? Tive que colocar esse Legal Ops, porque vamos combinar, Paulo Silva, você vai achar um monte, né? Igual o Paulo Silva que eu conheço, não, Paulinho. E, gente, tudo que o Paulo tiver envolvido, eu recomendo fortemente. Bom, eu sou suspeito, Paulinho. Não é à toa que você tem uma carreira de sucesso e ela tem muito ainda, né, a contribuir. E, de novo, né, com essas tecnologias, obviamente, profissionais como você vão ser cada vez mais importantes, né? Porque, querendo ou não, né, para quem tem o seu escritório de advocacia ou para quem gera um departamento jurídico, no final das contas, né, literalmente, sem trocadilhos, né, na hora ali de apontar as questões financeiras, você precisa trazer resultado. Então, é saber que tipo de tecnologia utilizar, o porquê utilizar, né? Entender o custo, o ROI, o retorno do investimento que aquela tecnologia pode, de fato, trazer. Então, profissionais com experiência, com a experiência que você tem e com o estudo de futuro, né? Passam a ser fundamentais. Então, fica aqui também a minha sugestão de se aproveitar, no bom sentido, de todo esse conhecimento que você tem, de toda essa experiência que você tem. No mais, agradeço imensamente. Acho que como diria o filósofo, penso, logo existo. Então, vamos começar também a questionar muita coisa aí que vem, né, empacotada. Eu tenho uma relação de amor e ódio com os profissionais de marketing, né? Inclusive, o nosso backstage aqui é tocado por um jovem talento do marketing, que é o Vinícius, que trabalha com a gente, mas ela é uma relação de amor e ódio, de amor porque fazem coisas fantásticas, mas de ódio porque às vezes acaba empurrando para a gente coisas que não faz muito sentido. Então fica o alerta aí, penso, logo existo, vamos questionar, vamos trazer profissionais que possam ajudar a gente a tomar decisões que são decisões mais racionais e não de efeito manada, né? Muito obrigado, Paulinho. Obrigado a todos. A gente segue aqui numa sequência de podcasts falando de inteligência artificial. Estamos com um esforço aqui muito grande. Não sei se no próximo episódio ou se mais alguns à frente, a gente vai ter o prazer de anunciar aí um bate-papo, nada mais, nada menos do que com o professor Miguel Nicoleles. É isso, gente. Muito obrigado, um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.